Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, será que o pente fino foi descartado mesmo agora em 2025? Como é que ficou? Perícias continuam? Está acontecendo alguma coisa depois da derrubada do veto? O que mudou? Existe ainda a possibilidade de uma chamada em massa? Tem muita gente que tem dúvidas, né? Tem pesadelos quando ouve essa palavra pente fino. Essas reavaliações do INSS. Porque se fosse algo justo, se você soubesse que, por exemplo, fazer uma perícia de reavaliação é uma exigência para quem recebe benefício, e o INSS e os peritos me respeitam, eu vou ter uma reavaliação justa, com credibilidade, tudo bem, mas ao contrário. E isso causa insegurança, medo, pelos resultados que nós sabemos, né? O pente fino, ele visa reavaliar benefícios de incapacidade com suspeita de irregularidade, né, segundo o INSS. Mas nós sabemos que o motivo é esse, tá? Oficialmente, ele foi descartado agora em 2025. Será mesmo? Por causa daquela derrubada de veto do Congresso Nacional? Essa decisão ela teve uma grande repercussão, sim, entre os segurados, especialistas em direito, tá? No caso de servidores do INSS, especialmente diante daquele histórico de cortes que afetava aí milhares de beneficiários, né, e aconteceu nos últimos anos. No entanto, é importante destacar que mesmo com o fim de programa de revisão em massa, as perícias continuam sendo realizadas normalmente, mantendo a exigência da comprovação da incapacidade laboral sempre que necessária. O veto que havia sido imposto barrava o dispositivo de diretriz de lei orçamentária, que impediam a destinação dos recursos para programas de reavaliação de benefícios. A derrubada desse veto foi interpretada como um movimento legislativo em resposta à crítica sobre os efeitos sociais negativos causados pelo pente fino e que muitas vezes resultava na suspensão de benefícios de pessoas que realmente estavam incapacitadas, sem que houvesse, por exemplo, uma análise minuciosa da situação individual. Foi o que eu falei. Com o veto derrubado, o que acontece? O financiamento do pente fino com recursos públicos, interrompendo a realização de revisões em larga escala que vinham sendo promovidas desde lá do governo Temer, tá? Essa decisão representa uma mudança no rumo das políticas previdenciárias, sinalizando uma maior preocupação com a proteção dos mais vulneráveis. Porém, isso não significa que os segurados terão isenção total de fiscalização, tá? As perícias continuam sendo exigidas em diversos contextos, principalmente nos casos de benefício de incapacidade temporária. As perícias médicas, sejam presenciais ou realizadas por teleperícia, elas permanecem como requisito para concessão e manutenção de benefícios que exigem comprovação de impedimento para o trabalho. O INSS reforça que todos os pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e do BPC ainda devem passar por avaliação médica criteriosa conforme legislação vigente. Portanto, é fundamental que você continue mantendo toda a documentação médica em ordem atualizada, tá? Com laudos, exames, relatórios, receitas, principalmente quando estiver em processo de prorrogação ou reavaliação de benefício. Mesmo sem o pente fino, a análise individual continua. E a perícia médica ela pode indeferir o pedido, tá? Caso entenda que não há mais incapacidade comprovada. A decisão do Congresso trouxe aí um certo alívio para quem vivia com receio de perder o benefício a qualquer momento. O pente fino, em muitos casos, causava angústia de natureza generalizada pela dificuldade da defesa dos segurados. A suspensão da revisão em massa tende a proporcionar aí maior estabilidade, tá? Especialmente aqueles com doenças graves e crônicas. Apesar disso, os segurados devem permanecer atentos a prazos, convocações para a perícia, já que o não comparecimento pode acarretar a suspensão automática do pagamento. O INSS tem utilizado diversos canais, tá? O aplicativo Meu INSS, SMS, carta, para informar agendamentos e exigências.
Outro ponto que precisa ficar esclarecido é que a suspensão do pente fino não significa o perdão de eventuais irregularidades. Caso haja, presta atenção, indícios concretos de fraude ou inconsistência nas informações, o INSS pode sim abrir um processo administrativo individualizado com direito à defesa para cancelar um benefício, se for necessário. O que muda na prática é o fim do modelo de revisão em massa, que fazia cortes automáticos com base aí em filtros de dados, perfis estatísticos, muitas vezes sem uma análise detalhada da situação real do beneficiário. Agora, a atuação do INSS volta a ser mais centrada na análise caso a caso, o que tende a ser mais justo e humanizado. Quer dizer, não acabou as revisões. A continuidade das perícias também se justifica pelo caráter contributivo do regime de previdência. Como se trata de um sistema que exige comprovação de incapacidade para determinados benefícios, o papel da perícia é assegurar o equilíbrio no sistema, evitando concessões indevidas, mas sem penalizar quem realmente necessita, que é o que não acontece, né? O governo também está sinalizando que pretende investir na melhoria da qualidade das perícias, com treinamento de profissionais, me engano, é que eu gosto, integração de dados médicos, ampliação de telemedicina, o que deve tornar o processo mais ágil e preciso, sem perder exclusividade de multirões ou revisões periódicas. Promessas vazias que a gente sabe que não vai cumprir, tá? Especialistas alertam que essa mudança legislativa exige um modelo de fiscalização mais equilibrado, com foco na transparência, direito ao contraditório, garantia do princípio da dignidade da pessoa humana. O fim do pente fino em sua forma anterior é visto como uma vitória, tá, da pressão popular e atuação parlamentar em defesa dos mais vulneráveis. Sindicatos, associações de aposentados, defensores públicos dizem que a derrubada do veto e classificam como uma correção de rumo na gestão previdenciária. Para eles, o combate à fraude deve existir, mas com responsabilidade, sem prejuízo aos direitos legítimos de milhões de segurados. Ao mesmo tempo, cresce a expectativa de que a mudança leve à reestruturação da perícia médica, o que enfrenta há anos problemas como filas, demoras da avaliação, número insuficiente de profissionais. A eficiência e a justiça na análise dos pedidos vai depender agora de investimento, tá? Em tecnologia e critérios bem definidos. Pente fino como política de cortes em massa, ele pode-se dizer que foi encerrado agora em 2025. Mas as perícias seguem, tá, exigindo aí a conformidade do que diz a legislação e a natureza do benefício. O fim do programa não deve ser confundido como o fim da fiscalização, e os segurados devem continuar atentos a todas as exigências do INSS. Entendeu, pessoal? É uma correção no modo dessas convocações em massa, mas as perícias continuam. Daqui a pouquinho eles arrumam outra coisa que não seja com o nome de pente fino, mas parecido, tá? Não vai ser mais aquela convocação de 1 milhão de pessoas, mas eles vão arrumar um jeitinho, algo. Olha, infelizmente, nós somos brasileiros, tá? A gente sabe muito bem como é que funciona esse país. Quando é do interesse deles, não adianta, eles arrumam um jeito. Não adianta, nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Hoje, governado por esse bando de... não vou nem falar o nome, mas a gente está vendo o que está acontecendo. Então fique atento, meu amigo e minha amiga, que estão chegando a primeira vez no canal, sejam bem-vindos. Aproveite todos os conteúdos, não deixe de se inscrever, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. E vocês que me acompanham sempre, me incentivam, interagem com o canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com tudo de bom, tá, pessoal? Paz, alegria, saúde, prosperidade, abundância, harmonia, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.